Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Essa videoaula aqui ela vai ser sobre multiplicação, vai ser a parte 2, tudo bem? A continuação daquela primeira que eu postei recente. Se você ainda não assistiu a primeira, o link vai estar aqui na descrição. E nessa videoaula, eu tenho algumas coisas a mais a acrescentar e também algumas questões para resolver com vocês. Então aqui, matemática básica, multiplicação, parte 2. Bom, os objetivos da aula aqui, como eu já tinha falado, vai ser simplificação de zeros na multiplicação, termos e multiplicação de termos com fatores iguais, o método japonês de multiplicação, esse aqui eu acho que vocês vão gostar, ele é bem interessante, multiplicação por tabela, tabela de multiplicação e, por fim, resolução de questões de multiplicação. Então, bora começar, não é? Pessoal, aqui começando por multiplicação, veja, por 10, por 100, por 1000, ou seja lá quantos zeros tiver no número. Como é que a gente vai fazer isso daqui? Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 23.000 multiplicado por 70. Como é que a gente faz isso? Eu posso ignorar esses zeros aqui. Veja, eu posso fazer assim, ó, 23 vezes o 7. E aí, vamos lá, 7 vezes 3 dá 21. Bota 1 aqui e vai o 2. 7 vezes 2 vai dar 14, mais esse 2 aqui dá 16. Pronto. E agora, esses zeros aqui, o que é que acontece? Eu não tenho dois zeros aqui em cima desse 2.300, ó, e não tenho outro zero aqui embaixo do 70, então é isso que eu vou fazer. Esses dois zeros aqui eu vou colocar aqui no final, ó, 1 e 2. E agora esse zero aqui do 70 eu vou passar lá para o final também, ó, e colocar ele bem aqui assim. Então, o resultado no final ficou 161.000, viu? Você pode ignorar os zeros. Por exemplo, se eu colocar aqui, olha, 420 vezes 100. Nesse caso aqui fica ainda mais fácil. Você está vendo que aqui é 1 e depois eu tenho dois zeros? Então, a única coisa que eu vou fazer aqui é repetir o 420 e colocar dois zeros no final. Então, tipo que eu vou colocar aqui, ó, 420 com dois zeros no final. Resultado, 42.000. Se eu fizesse assim, por exemplo, olha, 57 vezes o 10. Percebe, o 10 aqui, ele não tem apenas um zero no final? Então, eu coloco aqui o mesmo 57 e adiciono esse zero aqui no final. Toda vez que você tiver uma multiplicação por 10, por 100, por 1000 ou qualquer outro número desse jeito que ele começa com 1 e termina com vários zeros, a única coisa que você tem que fazer é contar quantos zeros você tem no número e adicionar ao final do número que você está multiplicando. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 21 e multiplicar esse 21 aqui, pronto, multiplicar esse 21 aqui por 1000, dessa forma, eu vou simplesmente escrever o 21 e colocar três zeros no final. Eu coloco 21 e aqui, ó, tem três zeros. Eu coloco aqui, ó, 1, 2 e 3. É só isso. Toda vez que você for multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, você vai fazer isso. Agora, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Deixa eu dar mais alguns exemplos aqui para vocês, veja. Se eu tiver aqui, olha, 70, pronto, assim, 79.000, e eu quero multiplicar 79.000 por 120, dessa forma. Como é que eu vou fazer a multiplicação aqui? Eu não vou contar essa ruma de zeros. Então, eu vou colocar, ó, 79, vou botar assim, ó, pronto, 79, e vou multiplicar por 12, tudo bem? Então, vamos lá, 2 vezes 9 vai dar 18, coloco o 8 aqui, sobe o 1. 2 vezes 7 dá 14, com esse 1 aí fica 15. Pronto, 15. E agora, eu vou aqui para esse 1. Como é que a gente faz? O 1 ele está na casa das dezenas, então ele tem que começar a partir das dezenas. Eu coloco um zero aqui. 1 vezes 79 vai dar 79. Pronto. E agora como é que eu faço? Eu somo tudo aqui. Eu vou somar o primeiro com o segundo. 8 com 0 vai dar 0. 5 com 9 dá 14. Boto 4 aqui, vai 1. Esse 7 aqui, 8, 9. Coloquei aqui. 948. Como é que eu faço agora? Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros para acrescentar no final. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Daqui o nosso resultado, 9.480.000. Viu como é fácil? Outro exemplo aqui agora para você pegar. Vou colocar aqui, ó, 321 multiplicado por 30.
como é que eu faço? Eu ignoro esse zero aqui no começo, tudo bem? Então, vou fazer 321 vezes 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. E agora eu pego esse zero aqui e coloco no final. O resultado de 321 vezes 30, 9.630. Tá bom? Essa parte aqui fechou, deu para entender bem? Se você não tiver entendido, deixa aí nos comentários, eu faço um videozinho no futuro explicando melhor, tá bem? Pessoal, aqui ó, multiplicação com fator igual. Primeiro, eu tenho que explicar para vocês o que são os termos, tudo bem? Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, 2 mais 3. Esse 2 aqui, ele é um termo, esse 3 aqui, ele também é um termo. E eu poderia fazer assim também, veja. 2 vezes o 5 mais 3 vezes o 3. Esse 2 vezes o 5 aqui, ele é um termo, e esse 3 vezes o 3, ele é outro termo, tudo bem? Então, multiplicação com fator igual, como eu vou explicar aqui para vocês, ele vai acontecer toda vez que o segundo fator, esse segundo fator aqui, ele for igual. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, veja só. Se eu tiver aqui, olha, 4 vezes o 4 menos 3 vezes o 4. Lembra que esse primeiro fator aqui é quantas vezes a gente vai realizar a operação. E esse segundo aqui é a operação em si. Então, veja só, quando eu tenho aqui, ó, 4 vezes o 4 menos 3 vezes o 4, eu posso pegar esse 4 aqui, ó, esse aqui, e subtrair esse 3 aqui. Então, fica, ó, 4 menos 3, o resultado é 1. Então, essa nossa continha aqui, ó, essa todinha, eu posso passar ela para cá reescrevendo da seguinte forma. 4 menos 3 é 1, vezes, e repete o 4 aqui, ó, que o 4 ele é igual nos dois. Então, 1 vezes 4 é igual a 4. Quer ver como é que isso daqui está certo? Veja, 4 vezes 4 é 16, olha. 4 vezes o 4 é igual a 16. Vou botar um 16 maior aqui, né? Pronto, é igual a 16. E 3 vezes o 4 é igual a 12. Então, 3 vezes o 4 é igual a 12. E 16, veja, menos o 12, 2 para 6 dá 4 e 1 para 1 dá 0. Ou seja, o resultado é 4, do jeito que a gente chegou aqui. Entendeu? Vamos fazer outro exemplo para você entender? Veja, se eu tiver aqui, olha, 12 vezes o 5 mais 5 vezes o 5. Eu vou pegar esse 12 aqui e esse 5 aqui, e eu vou fazer o que? Eu vou somar eles, porque é a operação que está aqui no meio. Se fosse um sinal de menos, eu iria subtrair. Mas como é um sinal de mais, eu vou somar. Então, 12 mais o 5. 5 com 2 dá 7. Nada com 1 continua sendo 1. Resultado 17. Então, aqui no final, eu posso reescrever essa conta aqui inteira da seguinte forma. 17 vezes o 5. E aqui eu ainda posso resolver, veja. 17 vezes o 5, passa aqui o traço. 5 vezes 7 dá 35. Pronto, boto o zero aqui, porque agora a gente vem para as dezenas. 5 vezes 1 dá 5. 5 mais 0 continua sendo 5. 5 com 3 vai dar 8. Então, resultado, 85. Veja outro exemplo aqui para vocês. Eu posso colocar aqui, ó, 7 vezes o 3 mais 4 vezes o 3. Percebe que o segundo fator ele está se repetindo? Então, nesse caso, eu posso fazer essa propriedadezinha da multiplicação que eu estava explicando para vocês. Como a operação aqui ela é de somar, é isso que eu vou fazer com esse 7 e esse 4 aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 mais o 4 aqui. E agora eu posso reescrever essa nossa conta aqui da seguinte forma. 7 mais 4 vai dar 11, vezes o 3. Eu simplesmente repito aqui. E aí eu coloco assim, ó, 11 vezes o 3. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Resultado, 33. Tá bem? Mais um exemplo aqui. 22 vezes o 2 menos 10 vezes o 2. A operação aqui é qual? É de subtração. Então, é isso que eu vou fazer com esse 22 e com esse 10. Então, eu coloco aqui, ó, 22 menos o 10, o resultado vai ser 12. E agora eu reescrevo isso daqui, bem aqui, como 12 vezes o 2. E aí eu coloco aqui, ó, 12 vezes o 2 e posso fazer a continha. 2 vezes 2 dá 4.
2 vezes 1 dá 2. Resultado, 24. Tá bom? Agora, pessoal, presta bastante atenção nisso daqui. Veja, se eu tiver aqui, olha, 5 vezes o 3 mais 3 vezes o 4. Aí você diz assim, esse segundo fator aqui ele não é igual, então eu não posso aplicar aquela propriedade. Pode sim. Lembra que a gente tem na propriedade da multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto? Então eu posso reescrever isso daqui da seguinte forma, olha, 5 vezes o 3 mais 4 vezes o 3. E agora sim, eu tenho aqui ó, o meu segundo fator igual nos meus dois termos. Então agora eu coloco 5 mais 4, aqui ó, 5 mais o 4, o resultado é 9, e eu posso reescrever essa nossa conta aqui da seguinte forma, 9 vezes o 3. E aí a gente sabe que 9 vezes o 3 é 27, tá bom? Espero que tenha dado para entender essa parte aqui. Pessoal, agora sobre o método japonês. O método japonês ele é bastante útil, tudo bem? Principalmente para você que está começando na multiplicação. Mas ele tem uma desvantagem, que é quando você precisa fazer multiplicação de números muito grandes. Principalmente quando tem algarismos muito grandes, como por exemplo 987. Você vai entender o porquê disso. Mas deixa eu explicar aqui com alguns exemplos para você saber como é que você pode estar aplicando o método japonês toda vez que você precisar fazer uma multiplicação, tá bem? Veja, se eu tiver aqui, olha, 32 vezes o 13, como é que eu faria isso daqui no método japonês? Primeiro, eu tenho que começar fazendo riscas no papel, assim na diagonal, tudo bem? Aqui não é 32, então vou começar aqui, olha. Puxei uma, duas, três, foi o meu número 3. Agora eu vou puxar mais duas aqui para o 2, olha. Puxei uma, puxei duas, pronto. Eu fiz o meu 32. E agora eu vou colocar aqui o 13. Então eu coloco aqui, ó. Uma, pronto, eu fiz o meu 1. Agora eu vou para o 3 aqui, ó. 1, 2, e agora a última aqui, 3. Pronto. E agora, como é que a partir dessa ruma de palitinho aí, dessa ruma de linhas, eu consigo fazer a multiplicação? Bom, você vai começar pegando essa parte aqui, olha. Começa pegando essa parte aqui e essa outra parte aqui. E você vai contar os nós que tem. Por exemplo, aqui ó, tenho 1, 2 e 3. Então aqui fica o 3. Nessa parte aqui agora, ó, sempre começando pelas pontas, eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então aqui eu tenho 6. E agora eu vou para o meio. Veja só, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui embaixo, ó, 10, 11. Tá aqui o 11. Só que como é que a gente faz? Toda vez que a gente está multiplicando e a gente começou a entrar nas dezenas, o algarismo das dezenas ele vai para a próxima casa. Então o resultado aqui como é que fica? Esse 1 aqui ele vai vir para cá e ele vai somar com esse 3. Então fica, ó, 6. Esse 1 aqui ele fica aqui. Esse outro aqui ele sobe somando com esse 3. 3 mais 1, 4. O resultado, 416, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. Se eu quiser fazer aqui, olha, 27 vezes 51. A gente vai fazer do mesmo jeito os traços, começando pelo 2 e pelo 7. Eu vou começar aqui, ó. Fiz um traço, fiz outro traço aqui, pronto. Aqui eu tenho o meu 2, agora eu preciso fazer o meu 7. Pronto, o meu primeiro número aqui eu fiz. Agora a gente vai fazer o 51. Como é que a gente faz? Começa aqui pelo 5 e vai passando os traços, olha. Pronto, coloquei aqui os 5 traços desses 5 aqui. E coloquei aqui também esse traço aqui, que é desse 1 aqui. E agora como é que a gente faz? A gente conta, sempre começando aqui, ó, pelas extremidades, tá bom? Então, essa daqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, coloco 10 aqui. Essa outra aqui, ó. Veja, se aqui eu tenho, daqui para cá, eu tenho 7 palitos, né? 7 traços. E eu só tenho um cruzando, então aqui fica 7. Agora aqui no meio, veja só. Eu tenho 1,
2, 3, 4, 5, não é? Então agora eu vou contando de 5 em 5, olha. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Terminou? Não, porque tem aquele de cima. Então 35, 36, 37. Então aqui, ó, 37. E agora o que é que a gente faz? Começa aqui, ó, coloca o 7. Esse daqui, ó, são dois algarismos, né? Então, eu vou pegar aqui o das unidades e vou colocar aqui, ó, 7 de novo. Esse 3 aqui, que é o das dezenas, eu vou subir para cá e vou colocar para somar com esse 10. Então, 10 mais 3 fica 13. Eu vou colocar o 13 aqui. Resultado da multiplicação, 1377. Tudo bem? É assim que você faz multiplicação pelo método japonês. Então, 27 vezes 51 é igual a 1377. Olha, outro exemplo aqui, ó. Eu vou colocar 23 vezes o 12. E aí, como é que a gente faz? A gente começa passando os nossos traços. 2 traços aqui para o 2, 3 traços aqui para o 3. Então, ó. E agora a gente vai passar aqui os traços do nosso outro fator. Feito isso, a gente vai contar. Começa aqui, ó, pelas extremidades, tudo bem? Então, aqui eu tenho, ó, 1 e 2. Pronto. Desse lado aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui. E aqui no meio, tenho 1, 2, 3, 4. Descendo aqui, ó. 5, 6, 7. Resultado, 276. Pessoal, agora um método que é a variante do método japonês, tudo bem? Por exemplo, se eu quiser multiplicar aqui, olha, 312 vezes 4. Como é que eu vou fazer isso daqui? Veja, eu vou começar passando os traços. E agora eu vou passar os traços cruzando. 4, porque é o número que eu tenho aqui. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar do mesmo jeito. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui eu vou ter 8. Aí, aqui no meio, ó, 1, 2, 3, 4. Coloco 4 aqui. E agora aqui na ponta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, coloca o 12 aqui. Resultado, 312 vezes o 4, 1248. Pessoal, outro exemplo aqui, olha. 452 vezes o 3. Vamos lá fazer? Pessoal, a essa altura você já deve ter percebido que o maior problema desse método aqui é a demora em você estar riscando todos os traços, tudo bem? Para depois contar. Mas vamos fazer mais esse daqui, olha. Fazendo a multiplicação, começando aqui da direita. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloco aqui o 6. Aqui no meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. Aí eu vou botar o quê? O 15 aqui? Não, você vai colocar só o 5. E esse 1 das dezenas você coloca aqui. E agora eu conto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais esse 1 aqui de cima, 13. Então agora eu coloco aqui, ó. Resultado, 452 vezes 3, 1356. Mais um exemplo aqui, olha. 215 vezes o 2. Vamos lá? Olha, começa contando aqui da direita, tá? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca o zero aqui e as dezenas a gente coloca aqui. Então, agora aqui, ó. 1, 2, mais esse 1 aqui, 3. Pronto. E aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Aqui, 215 vezes 2, resultado 430. Espero que você tenha entendido esse método aqui. Se você não entendeu, coloca aqui nos comentários que eu faço outro vídeo depois tentando explicar melhor, tá bom? Pessoal, aqui agora a multiplicação por tabela, tudo bem? Eu estou mostrando todas essas formas diferentes de você fazer uma multiplicação, porque dependendo de pessoa para pessoa ou de situação para situação, pode ser que você prefira usar um método, pode ser que você prefira utilizar outro, tudo bem? Então vamos aqui para a multiplicação por tabela.
Eu posso colocar de exemplo aqui para você o seguinte, o número 123 multiplicado por 95. Como é que a gente faz para utilizar esse método aqui da multiplicação por tabela? Primeiro, a gente vai ter que começar desenhando a nossa tabela. Como é que a gente faz isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Veja, depois que eu desenho a minha tabela, ela ainda não está pronta para uso. Por quê? Porque agora eu preciso partir cada uma dessas células aqui vazias em duas. Então, eu vou partir elas sempre na diagonal, tudo bem? Pronto, perceba que eu concluí a minha tabela. A partir daqui eu já posso começar a multiplicação. Veja que cada célula eu dividi no meio. Esse espaço de cima, ele é o das dezenas, e esse espaço aqui de baixo, ele é o das unidades. Então veja só como é que eu vou fazer. Começando aqui pelo 9, olha. 9 vezes o 3 vai dar 27. Então colocar aqui o 2 e aqui o 7. 9 vezes o 2 vai dar 18. Coloca aqui 1, coloca aqui o 8. E 9 vezes o 1 vai dar 9. Veja que eu coloquei aqui o 9 nas unidades e na dezena eu deixei vazio. Agora para o 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Coloca aqui. 5 vezes o 2 vai dar 10. Coloca aqui. E 5 vezes o 1 vai dar 5. Coloca aqui o 5. Pronto, cheguei nessa parte. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou somar cada uma dessas linhas aqui, ó, da diagonal. Tudo bem? Eu vou somando elas. Veja só, começando aqui pela primeira linha, o 5 aqui, só tem ele nessa linha. Então, eu vou colocar aqui o 5 sozinho. Essa segunda linha aqui, ó, eu tenho 7, 1 e o 0. Então, 7 mais 1 é 8. 8 mais 0 continua sendo 8. Coloca o 8 aqui. Próxima linha aqui, ó, essa daqui. 2 mais 8, né? Ó, aqui o 2 mais o 8 dá 10. 10 mais 1 dá 11. 11 mais 5 dá 16. Como é que eu faço? Eu coloco o 6 aqui. E esse 1 das dezenas, eu vou subir ele aqui para a próxima linha, veja, para a próxima linha. E agora eu venho, ó. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 9 dá 11. Tem mais alguma coisa? Tem não. Aí eu coloco aqui o 1. E agora eu poderia vir para essa próxima linha aqui? Poderia, mas como não tem nada, então eu vou descer o outro 1 aqui direto e colocar o 11. Então, o resultado de 123 multiplicado por 95 é 11.685, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo aqui para você entender? Veja, 312 vezes 23. Como é que a gente faz? A gente começa construindo a nossa tabela. Pronto, tabela construída. Agora eu posso começar a multiplicação. Aqui, ó, 2 vezes o 2 vai dar 4. 2 vezes o 1 vai dar 1. 2 vezes o 3 vai dar 6. Perceba que eu só usei o espaço das unidades. Todos os espaços aqui de dezena ficaram vazios. Agora para o 3 aqui. 3 vezes o 2 dá 6. 3 vezes o 1 dá 3. 3 vezes o 3 dá 9. E agora o que é que a gente faz? A gente soma linha por linha, tá bom? Começando aqui, ó. Essa primeira linha só tem o 6, então eu vou colocar o 6 aqui. Essa segunda aqui, ó. 4 mais 3 vai dar 7. Coloco o 7 aqui. Essa outra aqui, 2 mais 9 vai dar 11. Então eu coloco esse 1 aqui e o 1 das dezenas eu boto aqui em cima para a próxima linha. Aqui, ó. Então vamos somar. 6 mais esse 1 aqui de cima dá 7. Pronto. A próxima linha tem algo para somar? Tem não. Então, o resultado foi alcançado. Está aqui, ó. 7.176. 312 vezes 23, 7.176. Tá bom? Pessoal, essa daqui ela é a tabela de multiplicação. Então, aqui nessas linhas amarelas que eu estou passando aqui em cima desenhando agora, você tem os números a serem multiplicados e em todo o restante aqui do corpo da tabela, onde eu estou passando o mouse, você tem os resultados. E aqui você pode ver, ó, 0 vezes qualquer coisa é 0 e qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, essa primeira linha aqui e a primeira coluna, ela vai ser sempre de tudo 0 por isso. E aí, como é que você faz para multiplicar algum número a partir daqui? Bom, digamos que você queira multiplicar aqui agora, ó, esse 3 com, por exemplo, esse 8 aqui. Então, você vai traçar duas linhas retas, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó, em vermelho.
E agora como é que eu faço? Eu pego daqui do 3, ó, cruzo. E agora pego daqui do 8, ó, e cruzo. Onde foi que elas se cruzaram? Foi exatamente aqui, ó, no 24. Então, 3 vezes 8, resultado 24. Vamos fazer outro número aqui agora. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, o 12, né, aqui de cima, vezes o 7 aqui do lado. Como é que vai ficar? Então, eu vou do mesmo jeito traçar duas linhas. Daqui do 7, olha, eu vou traçar para cá. E daqui do 12, eu vou traçar descendo. Então, tá aqui, ó. 7 vezes o 12, resultado 84. Essa parte aqui ela é bem simples de entender. Eu acho que já deu para ficar claro aqui o objetivo dessa tabela. Então vamos para a próxima. Pessoal, agora aqui começando na resolução de questões de multiplicação, tá bem? Começando por essa daqui, olha. Em pleno século XXI, um dos problemas sociais que persistem em existir é a violência contra a mulher. Com a intenção de que esse número se reduza, existem várias campanhas registradas para que os casos sejam denunciados no número 180. No ano de 2019, foram registradas, em média, 290 denúncias por dia. Isso significa que, em uma quinzena, o número de denúncias recebidas foi, em média, igual a. Então, quais são as informações importantes aqui? Os 290 casos por dia e eles estão querendo saber em 15 dias quantos casos houveram. Então, é só você multiplicar 290 pelos 15, porque eles querem saber em uma quinzena. Então, vamos fazer, ó, 5 vezes o 0 dá 0, 5 vezes o 9 dá 45, coloco o 5 aqui, vai 4, 5 vezes o 2 dá 10, com 4, 14. Agora, coloco o 0 aqui, e 1 vezes 290 vai dar o próprio 290. Passo o traço e soma 0 com 0 dá 0, 5 com 0 dá 5, 4 com 9 dá 13, coloca o 3 aqui vai 1, 1 com 1 dá 2, com mais 2 dá 4. 4.350. Resposta, letra E. Um prestador de serviço, após a realização do trabalho para o qual foi contratado, recebeu o pagamento em 4 notas de 50, 2 notas de 20 e 3 notas de 2. Então, o valor recebido pelo serviço prestado foi igual a... Então, pessoal, aqui a gente vai ter que fazer algumas multiplicações com algumas somas em seguida. Veja bem, a gente tem 4 notas de 50. Veja, eu tenho 4 notas aqui de 50 reais. Eu tenho também 2 notas aqui de 20 reais. Ó, 2 notas de 20 reais. E eu tenho também 3 notas de 2 reais. 3 notas de 2 reais. Então, vamos começar fazendo as multiplicações aqui, né? Veja, 4 vezes o 50, lembra aquele joguinho da multiplicação de ignorar aqui o zero? Então, se eu colocar aqui, ó, 5 vezes o 4, 4 vezes o 5 dá 20. Mas agora eu pego esse zero aqui, que eu ignorei na multiplicação, e coloco aqui. Então, 4 vezes o 50, o resultado é 200. Coloco o 200 aqui. Agora aqui, ó, 2 vezes o 20, bom, é 40. Mas se você quiser fazer, você faz assim, ó. 2 vezes o 2, 2 vezes 2 dá 4. E agora você pega esse zero aqui que você tinha tirado da multiplicação. Resultado, 40. Coloca aqui. E agora aqui, 3 vezes o 2 é 6, né? Então, agora a gente vai somar isso daqui. Aqui é o valor que ele tem em notas de 50, aqui é o valor que ele tem em notas de 20 e aqui é o valor que ele tem em notas de 2 reais. 200 mais 40 vai dar 240. 240 mais 6 vai dar 246. Onde é que a gente tem aqui? Letra D. Em uma distribuidora de bebidas, foi recebido um pedido com 12 engradados de uma determinada bebida. Sabendo que em cada engradado há 6 garrafas de 2 litros cada uma delas, então a quantidade dessa bebida em litros presente nesse pedido é igual a... Bom, vamos lá. Começar aqui separando os números, né? Então, eu tenho 12 engradados da bebida. Cada engradado ele tem 6 garrafas e cada garrafa ele tem 2 litros. Ele está perguntando quantos litros eu tenho ao todo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 vezes o 6 vezes o 2. 12 engradados, 6 garrafas em cada engradado, vezes 2 litros em cada garrafa. Então, a gente pode começar multiplicando o seguinte, ó. Esse 6 com esse 2 aqui vai dar 12. Então, ó, 6 vezes o 2 é igual a 12. Então, eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó, de 12 vezes o 12 de novo. Bora lá? 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1
dá 2. Coloco o 0 aqui agora das dezenas. E 1 vezes 12 dá 12. Passo o traço. 4 desce direto. 2 com 2 dá 4. E 1 desce aqui, 144. Onde é que a gente tem isso? Aqui na letra C. Durante o planejamento de uma viagem, um dos gastos a serem considerados é o do transporte. Ao realizar o planejamento de uma viagem utilizando gasolina como combustível, estimou-se que seria gasto um total de 32 litros na ida e 32 litros na volta. Se a gasolina estiver custando R$ 6,00 o litro, né? O valor gasto com combustível nessa viagem será igual a... Então, basicamente, eu tenho aqui, ó, 32 litros da minha ida, né, com 32 da volta. Então, eu tenho 64 litros ao todo para essa viagem. Multiplicado por R$ 6,00 aqui por litro de gasolina. Então, vamos multiplicar. Ó. 6 vezes o 4 vai dar 24. E 6 vezes o 6 dá 36. Então, agora a gente passa o traço e soma. O 4 ele vai descer de uma vez. 2 com 6 dá 8. E o 3 aqui desce também. 384. Resposta, letra C. A próxima aqui, ó. Em um cinema, a sala é composta por cadeiras separadas em colunas de A até J, com cadeiras numeradas de 1 a 12. Então, o número de cadeiras que existem nessa sala é igual a... Veja, pessoal, o que é que está sendo dito aqui? Na sala de cinema, eu vou ter aqui as minhas colunas de cadeiras. Essas colunas, elas recebem uma letra para poder identificar. Então, eu tenho aqui o A, o B, o C, e assim vai indo até a letra J, tudo bem? O J, pessoal, ele é a 10ª letra do nosso alfabeto. Então, se eu for contando A, B, C, D, por aí vai, eu vou chegar à conclusão de que eu tenho 10 colunas de cadeiras. 10 colunas assim, tá bom? E ele está dizendo que cada uma dessas colunas possui 12 cadeiras. Então, veja, eu tenho uma cadeira aqui, outra aqui, outra aqui. Assim vai indo até a cadeira número 12 aqui de baixo. E assim, do mesmo jeito, em cada uma dessas colunas aqui, tudo bem? Em cada coluna eu vou ter 12 cadeiras. Então, basicamente, eu só tenho que multiplicar 12 cadeiras por 10 colunas. 12 cadeiras por 10 colunas. E quando a gente faz uma multiplicação que tem um zero no final, como é que a gente faz? Multiplica só o primeiro número e depois bota o zero. 1 vezes o 12 é 12. Com esse zero aqui do final, fica 120. Resposta, letra A. A dúzia é uma unidade bastante comum para a venda de alguns produtos, como ovos. Um restaurante tem um consumo diário de 3 dúzias e meia por dia. Então, o número de ovos consumidos durante um dia nesse restaurante é igual a... Bom, pessoal, o nome aqui ele é auto-evidente, né? Dúzia se refere a 12 unidades. Então, se eu tenho 3 dúzias e meia, eu vou ter o seguinte, olha. 12 vezes o 3, tá aqui. 3 vezes o 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3, mais meia dúzia. Quanto é metade de 12? Pessoal, metade de 12, o 12 aqui dividido por 2, ele é igual a 6, tudo bem? Então, 36 mais o 6, pronto, 6 com 6 dá 12, baixo 2 vai 1, e 1 com 3 dá 4, 42, tudo bem? 3 dúzias e meia, ou seja, 3 vezes o 12 mais metade do 12. Resultado, 42. Resposta, letra C. O leite, fonte rica em cálcio e outras vitaminas, sempre esteve entre as bebidas mais consumidas pela população. Buscando atender esse mercado, um pequeno produtor dispõe de 6 vacas leiteiras, que produzem diariamente, em média, 5 litros de leite por dia. Então, a quantidade de leite produzida em uma semana, em média, é igual a... Bom, ficou até redundante aqui, esse por dia, né? Já que ele tinha dito diariamente aqui, mas enfim. Vamos começar pegando aqui as informações importantes. Eu tenho 6 vacas. Cada vaca produz 5 litros de leite por dia. Então, eu posso começar fazendo o seguinte, olha. 6 vezes o 5. 6 vezes o 5 dá 30. E agora, 30 litros de leite eu tenho por dia. E ele está perguntando aqui quantos litros eu tenho por semana. Então, uma semana tem quantos? 7 dias. 30 vezes o 7. 7 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 7 dá 21. Resultado, 210 litros por semana. Onde é que está? Aqui, ó, letra D. Maria dará uma festa e calculou para cada convidado 700 ml de bebida. Sabendo-se que Maria convidará 150 pessoas,
o total em litros de bebida que Maria deverá comprar é de pelo menos... Bom, existe uma pegadinha aqui nessa questão, porque aqui está sendo informado o valor em ml e aqui está sendo cobrado o valor em litros. Então, são medidas diferentes, tudo bem? E na matemática, todas as medidas precisam seguir o mesmo padrão. Então, como é que eu vou fazer aqui? Bom, aqui eu vou começar cortando esses zeros aqui, tudo bem? E eu vou fazer 15 vezes o 7, vezes o 7. 7 vezes o 5 dá 35. Coloco o zero aqui para as dezenas. 7 vezes 1 dá 7. 5 desce direto. E 3 com 7 dá 10. E agora como é que eu faço? Eu coloco os zeros que estavam faltando aqui na nossa multiplicação, que são quantos? Eu tenho 1, 2 e 3. Então, coloco aqui, ó, 1, 2 e 3. Só que isso daqui, pessoal, esse 105.000, ele está em ml. Por quê? Porque eu multipliquei, ó, ml, tudo bem? Eu multipliquei a quantidade de ml por pessoa pelo número de pessoas. Mas a pergunta aqui está sendo feita em litros. Pessoal, 1 litro, ele é 1.000 ml, tudo bem? Então, para cada litro eu tenho 1.000 ml. Como é que eu faço aqui? Eu corto esses 3 zeros. E o resultado ficou em 105, tudo bem? Ó, 105 litros. Onde é que está? Aqui, ó, resposta letra D. Na construção de um shopping, foi planejado que no estacionamento houvesse 10 fileiras e que em cada uma delas coubessem 12 veículos. Então, a capacidade máxima desse estacionamento é... Veja, se eu tenho 10 fileiras e cabem 12 veículos em cada um, então eu tenho 12 vezes o 10. Lembra da multiplicação com os zeros aqui? A gente ignora o zero e multiplica só pelo próximo número. No caso, 1 vezes o 12 dá 12. Colocando esse zero que faltou aqui, resultado 120. Resposta letra A. Pessoal, agora essa aqui é um pouco mais técnica, veja só. Considere A e B dois números quaisquer. Sobre a multiplicação, julgue as afirmativas a seguir. E aqui a gente tem duas afirmativas, veja. A primeira afirmativa, essa aqui, ela diz o seguinte: A vezes B é igual a B vezes o A. Isso aqui está certo. Isso aqui é a nossa propriedade comutativa, lembra? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. E aqui, a nossa segunda afirmação, ela diz o seguinte, que A vezes zero é igual a A. Pessoal, isso daqui está errado, porque veja bem, se eu coloco assim, ó, 5 vezes o zero e digo que isso daqui é igual a 5, é igual a 5, está errado. Por quê? Porque qualquer número multiplicado pelo nosso zero aqui, ele é igual a zero. Então, 5 vezes o zero, ele é igual a zero, ele não é igual a 5. Então, se eu disser assim, ó, A vezes zero deve ser igual a zero, tudo bem? Então, isso aqui está errado. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta. Então, vamos lá. Somente a afirmativa 1 está correta? Somente a 1 está correta. Até agora, esse é o nosso candidato. Vamos verificar as próximas? Somente a afirmativa 2 está correta? Não, a 2 é errada. Todas as afirmativas estão corretas? Não, porque só tem uma certa aqui. Então, essa aqui também está falsa. Todas as afirmativas estão erradas? Também não, porque a primeira aqui é correta. Então, a resposta aqui é a letra A. Tudo bem? Pessoal, outra questão aqui um pouco mais técnica também, olha. As principais propriedades da multiplicação são propriedade comutativa, ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto, propriedade associativa e propriedade distributiva. Vamos relembrar aqui o que é cada uma. A propriedade comutativa, pessoal, ela diz o seguinte, que 3 vezes o 2 é igual a 2 vezes o 3, tudo bem? A propriedade associativa, ela diz o seguinte, que se eu tiver aqui, olha, 2 vezes o 3 vezes o 4, eu tanto posso multiplicar primeiro esse 2 vezes o 3, como eu posso também multiplicar primeiro esse 3 vezes o 4, tudo bem? Essa é a nossa propriedade associativa. E a nossa propriedade distributiva, ela diz o seguinte, que se eu tiver aqui, olha, por exemplo, 2 vezes 2 mais o 3, isso daqui é igual a 2 vezes o 2 mais 2 vezes o 3. Eu distribuí, eu fiz aquele nosso chuveirinho, tudo bem? Então, agora que você já relembrou essas três propriedades, vamos aqui continuar com a questão.
Com base nessas propriedades, analise e enumere as situações a seguir, de acordo com a propriedade utilizada. Aqui eu tenho, veja, C que multiplica A mais B é igual a C vezes o A mais C vezes o B. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz o nosso chuveirinho. O nosso chuveirinho, ele é o quê? Ele é a nossa propriedade, ó, distributiva. Então, essa primeira aqui, ela é a distributiva. Essa segunda aqui, eu digo que A vezes o B é igual a B vezes o A. Veja aqui, ó, 3 vezes o 2 é igual a 2 vezes o 3. Então, essa segunda aqui, ela é a nossa propriedade o quê? Comutativa. E, por fim, essa terceira aqui, eu tenho que A, que está multiplicando B vezes o C, é igual a vezes o B, que multiplica o C. E qual é essa nossa propriedade aqui? Essa daqui, ó, é a nossa propriedade associativa. Então, a pergunta da questão é, então, a ordem correta das propriedades é, veja, a minha propriedade comutativa é qual? É a minha primeira aqui em cima, tá vendo? Então, eu coloco aqui o 1. A minha propriedade distributiva é qual? A distributiva está aqui, ó. Ela é a 3. E a minha propriedade associativa, está aqui a associativa, ela é a 2. Então, a ordem correta ficou sendo 3, 1 e 2. Onde é que a gente tem essa resposta? Está aqui, ó, letra C, 3, 1 e 2. Pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido a videoaula até aqui. Se você gostou, por favor, deixa o joinha. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar também com os amigos. É sempre um prazer estar aqui dando aula para vocês. E espero encontrar vocês novamente na próxima aula. Até a próxima e tchau, tchau.